Saudações científicas! Sejam todos bem-vindos ao Sabcast, o primeiro podcast da Sabina. Afinal, quem são os mamíferos? Neste primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre esse grupo de animais adquirindo conhecimento sobre a origem, evolução e as suas principais características. Assim como os répteis, os mamíferos pertencem ao grupo dos aminiotas. Isso significa que eles possuem um embrião cercado por uma membrana chamada de membrana amniótica. Por terem apenas uma fenestra na região temporal do crânio, esses animais são classificados como sinápsida, ou seja, eles fazem parte da linhagem dos sinapsídeos. Essa linhagem surgiu na era paleozoica. Os nossos ancestrais, os sinapsídeos basais, eles foram evoluindo com o passar das eras, dando origem aos primeiros mamíferos e às diferentes espécies de mamíferos existentes nos dias atuais. E quem foram esses animais que antecederam os mamíferos? Quais são suas características evolutivas? Bom, primeiramente, nós vamos voltar lá no período Permiano para conhecermos o Pelicossauro. Esse animal é visivelmente reconhecido em figuras por possuir uma estrutura em formato de vela nas costas. Para entendermos sua filogenia, nós precisamos focar na sua estrutura óssea, em especial o crânio, pois ele revela algumas características relacionadas ao hábito alimentar desses animais. A fenestra temporal presente nos pelicossauros eram menores, indicando que esses animais tinham menor volume na musculatura da mandíbula. Isso significa que eles exerciam menos força durante a alimentação. Na arcada dentária desses animais, os caninos eram mais alongados que os outros dentes, ou seja, eles já não eram mais considerados homodontes. Esses animais possuíam uma postura achatada, bem parecida com a de um crocodilo. Os sucessores dos pelicossauros foram os terapsídeos. Esses animais já possuíam uma fenestra temporal mais expandida, ou seja, eles tinham um volume maior de musculatura na mandíbula e, por consequência, uma mordida mais forte. Outra diferença desses animais em relação aos pelicossauros é que eles possuíam membros posicionados para baixo do corpo. Essa característica indica que eles tinham uma melhor locomoção. E foi uma linhagem de sinodontes no período Triássico que deram origem aos primeiros mamíferos. Diferente dos sinapsídeos anteriores, os sinodontes tinham ossos dentários expandidos, uma característica que tornava a mordida desses animais mais forte. Eles também possuíam diferenciações nos dentes pós-caninos. Assim, esses animais processavam melhor os alimentos. Eles possuíam os ossos turbinados na cavidade nasal, uma estrutura também presente nos mamíferos atuais, que tem como função aquecer o ar durante a inspiração e diminuir a umidade durante a expiração. Essa característica indica um aumento do metabolismo desses seres vivos. Os primeiros mamíferos possuíam a articulação da mandíbula composta pelo osso dentário. Nesses animais, a mandíbula inferior fazia a articulação com o esquamazal, ou seja, eles já eram providos de articulações compostas por dois ossos. Esses animais tinham duas dentições ao longo da vida, os dentes de leite e os permanentes. Eles apresentavam o palato secundário ósseo, separando as cavidades do nariz e da boca. Isso significa que eles conseguiam comer e respirar ao mesmo tempo. Eles também possuíam os ossos turbinados na cavidade nasal, indicando o aumento do metabolismo. Além disso, os primeiros mamíferos já tinham pelos no corpo e a presença de glândulas mamárias que secretavam o leite direto na pele. Os mamíferos atuais constituem cerca de 5.700 espécies. Esses animais estão divididos em 3 grupos: os monotremados, os marsupiais e os eutérios, também conhecidos como placentenários. A seguir, eu vou citar algumas características gerais desses animais e depois nós vamos se aprofundar um pouquinho em cada grupo. A seguir, eu vou citar algumas características gerais desses animais e depois nós vamos se aprofundar um pouquinho em cada grupo. Começando então pelas características gerais dos mamíferos. Na maioria dos casos, o corpo desses animais é coberto por pelos. Nós temos também a presença de glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, odoríferas e sebáceas.
A pele deles possui uma grossa camada de gordura. Grande parte da dentição desses animais é heterodonte, ou seja, possuem diferentes tipos de dentes. Além disso, eles também possuem os dentes de leite e os dentes permanentes. Eles possuem cérebro altamente desenvolvido e olfato bem apurado. Outra característica interessante dessa classe é que a maioria deles são vivíparos, ou seja, possuem embriões que se desenvolvem no útero. Agora vamos falar um pouco sobre os 3 grupos que constituem os mamíferos atuais, começando pelos marsupiais. Os marsupiais constituem cerca de 400 espécies de mamíferos do planeta. Eles possuem um tipo de placenta incompleta, ou seja, os filhotes nascem e precisam completar o desenvolvimento embrionário na bolsa marsupial, onde passam um longo período amamentando até que se desenvolvam completamente. É comum que esses animais possuam dentes incisivos afiados, adaptados para a mastigação de vegetais. Isso porque eles ocupam habitats arborizados. Os monotremados são mamíferos representados por apenas 5 espécies, espécies essas localizadas na Oceania. Esses animais possuem uma cloaca e botam ovos de cascadura. São os únicos mamíferos que colocam ovos. Na alimentação, eles utilizam bicos sem dentes. E para fins de amamentação, as glândulas mamárias desses animais secretam leite na pele. O grupo dos eutérios, também conhecidos como placentenários, constituem cerca de 5.300 espécies de mamíferos, ou seja, a maioria. Esses animais possuem placenta completa, fornecendo ao feto os nutrientes necessários para o desenvolvimento embrionário, dando à luz assim a filhotes completamente desenvolvidos. Eles também possuem dentes adaptados para diferentes tipos de alimentação, ou seja, diferentes tipos de hábitos alimentares. Os integrantes desse grupo possuem os membros especializados para a realização de variados tipos de movimentos, como, por exemplo, correr, nadar e saltar. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o Sabcast. Nos vemos em outros episódios. Até mais!